E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade aqui às nossas aulas do portal Protetor do VPL, né? Hoje nós vamos falar aqui de mais uma das funções de validação, né, em ADVPL, né? Que é a função existe-chave, né? Então aqui o título dessa aula, né, como utilizar a função existe-chave para validar a existência de registros em tabelas ADVPL, né? Então a gente vai ver aqui um pouco do conceito, né, dessa função, né, a sua sintaxe, né, e depois nós vamos para um exemplo prático, beleza? Então aqui a função existe-chave, né? Essa função é utilizada normalmente para verificar se um determinado código, né, ou registro, já existe no arquivo de dados, né, ou tabela, na qual a informação está inserida. Por exemplo, o CNPJ no cadastro de cliente ou fornecedores, né? Então, essa função, ela qual é o intuito dela, né? Como a gente viu aqui, é a gente validar se um determinado valor, né, o registro já existe, né, cadastrado em alguma tabela, né, em uma tabela que a gente especificar, né, do Proteus, né. Então, por exemplo, né, nós podemos verificar se um CNPJ, né, existe já cadastrado, né, na tabela de fornecedores, né. E, e então a gente utiliza essa função existe chave, né? Que a gente passa um conteúdo e ele verifica, né? Se ele retornar verdadeiro, indica que não existe o registro, né? E assim ele pode ser inserido. Se retornar falso, né? Então ele indica que já existe esse registro, né? E não pode ser inserido, né? Que no caso é para evitar duplicidade, certo? Então a sintaxe aqui dessa função, né, de chave, ela recebe um alias, né? Ou a tabela, né? Que a gente vai procurar esse conteúdo. A expressão, né? Que é a expressão, que é o conteúdo, né, que a gente vai procurar lá nessa tabela. O índice, né, qual é o índice, né, se a gente essa procura vai ser baseada em qual índice, né, se é um CNPJ, se é um código, né, de fornecedor, por exemplo, né, e o campo CHelp, né, que não é obrigatório, né, mas é o campo que vai alertar uma mensagem, né, indicando se aquele registro existe ou não, né? Mas não é obrigatório, certo? Então aqui o parâmetro 1, né? O alias, ele é obrigatório, né? Tem que ser do tipo caractere. É o alias do arquivo de dados ou tabela, né? Na qual a informação será pesquisada e validada. A expressão, né? Que é obrigatório também, é do tipo caractere. A chave que será pesquisada deve ser sem a filial, né? Então a gente informa que é só a chave sem a filial. O índice, né? Que é opcional, né? Que ele é um numérico, índice que será utilizado para pesquisa da expressão no arquivo de dados, né? E o quarto parâmetro, né, que é o CHelp, que é do tipo caractere também, o nome do help padrão do Proteus que será exibido para o usuário. Esse argumento é opcional. E aqui o retorno dele, né? Ele recebe aqui uma variável LHET, né, do tipo de dado lógico, né? Caso o conteúdo especificado não exista no alias, né, o arquivo de dados, a função retorna verdadeiro, true, né? Caso exista, retorna falso, né, e exibe um help informando a ocorrência, né? Então, basicamente, esses são os parâmetros, né, e a sintaxe da função existe chave, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, em ADVPL, né, que você pode até tomar como base, né, que é o exemplo que a gente vai ver aqui num exercício, certo? Então aqui a gente tem uma user function, né, onde a gente passa aqui o alias, né, o índice, né, que a gente quer validar se existe, né, e aqui é o CNPJ, né, que vai ser passado, né, para essa função. A gente fez uma função de usuário, né, e essa função de usuário vai receber um CNPJ, e aqui dentro, né, ele vai verificar se esse CNPJ já existe ou não existe, né. Aí, como um exemplo prático, né, a gente pegou essa função, vamos entrar aqui no Proteus, a gente foi aqui ó, no cadastro de fornecedores, certo? Em campos, e aqui no campo A2_CGC, né. Na abazinha validação, ó, nós passamos, né, essa função de usuário chamada o_f existe chave, né, e a gente passa aqui o conteúdo em memória, né, do CNPJ, né, que a gente está digitando lá, né, e aí, assim
ele passa para essa função, né? F existe CHV, e aqui ele passa para existe chave, né? E vai validar se esse CNPJ existe ou não, certo? Então, depois que nós fizemos aqui, fizemos essa tratativa no campo, né? Nós vamos lá aqui no Proteus. O que é que nós vamos fazer? Nós já temos aqui um fornecedor cadastrado, certo? Então nós vamos incluir aqui um outro fornecedor, né? Então vamos inserir aqui um código fictício, né? Uma loja. Vamos digitar aqui Proteus 2. Uma fantasia Proteus 2 também. Endereço Rua Proteus. Estado CE. Município Maracanã. Aqui é do tipo jurídico, né? E aqui, ó, eu vou até pegar aqui um CNPJ, né? Que a gente já tem cadastrado, certo? Vou inserir esse CNPJ aqui no campo A2CGC, né? Ó, aqui, ó, ele informa, né, que o CNPJ informado já foi utilizado, né, pelo fornecedor. Isso aqui é uma mensagem padrão mesmo, né? Porque tem um parâmetro, né, que a gente pode habilitar ou não, né, para ele permitir ou não essa duplicidade, né? Mas a gente pode validar diretamente no campo, né? Se eu clicar aqui em aceitar, ele vai dar a mensagem, ó, o CNPJ, né, existe na tabela de fornecedor SA2, então não poderá ser incluído. Então, isso aqui é da função existe chave, ó, aqui que a gente informou. Como ele retornou falso, né? Então ele deu essa mensagem, né? Que o CNPJ existe na tabela de fornecedor, então não poderá ser incluído, né? Então vai ter que ser incluso outro CNPJ. Né? Então nós vamos pegar aqui esse outro CNPJ e aqui, ó, nós vamos voltar. Aqui, fechar. Vamos inserir esse outro CNPJ. Ó, isso aqui foi só um alerta, né? Ó, o CNPJ, né, não existe na tabela de fornecedor SA2, então poderá ser incluído, né? Então, ó, você vê que ele já permitiu, né, passar, né? Então, essa aí é uma das finalidades, né, da função existe-chave, né? Tem uma outra função, né, que a gente vai ver em outra aula, que é a função existe-CPO, né? Que a diferença dela para existe-chave, né, é que a existe-CPO a gente pode pesquisar um certo registro numa outra tabela, né, uma tabela estrangeira. Essa função existe-chave, ela pesquisa o registro na tabela posicionada. Por exemplo, eu estou pesquisando aqui no cadastro de fornecedores, né? Então, eu já estou posicionado nessa tabela, então ela pesquisa nessa tabela específica. Já a função existe-CPO, né? Ela pode pesquisar, por exemplo, eu posso pesquisar se esse cadastro de fornecedor, né, existe lá num pedido de compra, né? Então, eu posso usar uma outra tabela, né? Não precisa ser a tabela posicionada, né? Mas se a gente vai ver no exemplo lá que a gente vê lá da função existe CPO, beleza? Então, basicamente, essa é a finalidade, né, da função de validação existe chave, né, em ADVPL. Espero que você tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, né, você pode deixar aí seu comentário, beleza? Esse mapa mental vai estar disponível para você baixar e poder acompanhar, certo? E você também praticar, vai estar disponível também esse exercício, né, para você baixar, né, e poder utilizar aí nas validações que você precisar, beleza? Então, por hoje, nós finalizamos mais uma aula aqui do Portal Protetor do VPL, certo? E nos vemos aí na próxima aula. Grande abraço. Fica com Deus.